e chamarem aí os reservistas e enfim, tudo mais, né? Nós do trabalho. Eu, graças a Deus, nem reservista não sou, né? Você é? Você Por que não é? né? Pô, mas É, né? Tá gravando já, Ó, então homem. não, você nem banco não Olha pega. esse bicho. Então ele seria o reservista. Primeiro vai os soldados, depois vai os reservistas, E depois depois é nós. Se acabar Depois de vai os velhos. Era, se cara, era os novos, depois os médicos, depois os velhos. Cabeça branca, nós. Eu queria ter um caso lá na Ucrânia que eu achei bem interessante. Esse cara, que pior que vai dar isso aí, né? Que não deixaram uma mulher trans sair do país, né? Tem que ficar, vai pra guerra, né? Bom, Direitos iguais. não, é porque ela é trans, e daí Ela a quer ser pessoa homem, trans, ela tu não sabe bem onde é que encaixa, né? Não, é que na verdade. Tu não queria ser homem, então vem ser homem agora. Fábrica, né? Ela se fábrica é um homenzinho. Nessa hora Daí vai ter que ficar no país pra se precisar pra guerra. Então, pessoal, assim, ó, sobre a pena de morte, eu sei que é um fato que nós estamos em poucos alunos, mas se a gente tivesse mais pessoas, tenho certeza que ia dar mais. Polêmica. Mas o que vocês acham? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? É difícil nós ter certo ou errado. Eu quero apresentar aqui as duas visões baseadas na Bíblia e daí cada um sabe. Eu penso que depende da situação que tem estupro com criança, mata, pico, fala. E aí, isso aí, eu sou a favor. Eu sou a favor. Mas se nós olhar a Bíblia no Antigo Testamento, era lei, né? Era uma coisa mais de Tem coisas bárbaras que os caras fazem, né, cara? Um de cada vez, um de cada vez. O irmão é favorável aqui. Coisa bárbaro, assim, ó. Que nem teve um casal, acho que uma criança em Passo Fundo, se não me engano, que acharam o corpo dele, usaram pra magia negra, tiraram os olhos, tudo, né? Picaram, o piá, fizeram barbaridade com o piá. Aí se tu pegar uns caras desses e ler, vai dizer que é uma pena. Eu não sou a Mas favor. beleza, mas tu tá indo do ponto de vista moral teu. Meu pensamento. Meu pensamento, não, meu pensamento, claro. Tá, ok. O Gilson ali tá. Tipo assim, vai lá, tu quer se arrepender, Não, assim, assim, a Bíblia, se nós analisar o Velho Vai ser Testamento, era você ou você ia pagar da mesma forma. Agora, só que se nós analisar agora. 23 motivos tinha para ser morto no Antigo Testamento. Se nós analisar agora o Novo Testamento, aí não tem como nós sermos favoráveis a isso, olhando a Bíblia, né? No Novo Testamento não tem nenhuma passagem. Tá. Vai pelos inimigos e perdoai. Isso aí, né? Jesus ensinou. Quem mais? Então, Mas daí vem uma questão assim, a pessoa, ela é algo que é curioso sobre isso, né? Eu sempre digo isso, qual é o maior bem que a pessoa tem? Tá, mas cuida, não vai de advogado ainda. Não vai de advogado, vamos ver, senão tu é um cara bom de... Defender teses. Não, como é que é quando tu convence a Argumentar. pessoa que Convencer. boa... Ah, Jesus, me fugiu, sim. Mas tudo bem, não esquece, mas tu ainda não é bom De argumento. mas tem uma outra palavra, persuasão. É, A isso aí, pessoa, persuasão. ela consegue ser persuasiva, trazer pro lado, né? Então, tá, quem mais? O que acha? Ah, eu só falo dependendo do caso. Por exemplo, pega um Lázaro da vida. O cara matou um monte de gente. Tu sabe que se tu Lázaro prende... da Bíblia? Não, Lázaro. Davi. Pega, por exemplo, um cara desse. Já prenderam um monte de vezes. Não foi por se tu prender ele não, tu sabe que uma hora ele vai escapar e fazer mais merda. Então, né, tem casos que, né? Aquele lá foi condenado a pena. Pois é, por isso que eu fugindo. Aquele lá era certo, né? E outra coisa, pessoal, quando é tipo uma família de outro, agora por isso que fizer com teu filho. Eu tenho filho, né? Uma filha, né? Eu, com certeza, sou a favor. Então vamos lá. Tudo que a gente for ver, questão referente à pena de morte, ela passa de nós entender uma coisa. A lei, ela é válida ainda, toda a lei. A lei não é válida ou uma parte da lei é válida. Da lei mosaica, não da lei. Sim, lei de Moisés, 613 preceitos da lei. No Novo Testamento, quando se pega, período da graça, Jesus veio, implantou, tal, Sermão do Monte, foi chamando os apóstolos, discípulos e tal. Então, aquela lei que tinha lá, 613 preceitos, após a morte e ressurreição de Jesus, ela é válida? Ela não é válida, nada daquela lei é válida, ou uma parte daquela lei é válida? E como é que vocês dividem isso?
O que é válido e o que não é válido. Porque os 600 Eu não posso opinar, porque foi proibido. 13 Não, pode mandamentos. opinar agora. Não, Eles pode vieram opinar. para 10 Pode mandamentos. opinar. Não, mas os 10, então os 10 são da lei, os 10 valem. Não matarás. Quando Não, o mas Cristo ele lá não no vai casa matar. da mulher que se apedrejava. Não matarás, então não é pra Ele matar. disse Ah. que aquele É pra perdoar. Atira. 613 mandamentos. Não Tinha lá, matará né? sem motivo algum. Era 248, 365, né? O quê? Vê se dá 248 mais 365. Viu? A Bíblia diz assim, ó, tu não pode matar, mas não tem que proteger. Larga Quanto? tudo eles juntos. Ah, mas vai. enfim, eu sei que eram 248 prescritivos, depois que a Bíblia mandava você fazer, e o resto aqui, pega 613 menos 248, eram os proibitivos. Ah, 300 e alguma Qual que coisa. era? Quanto mesmo? 365. 16 menos 248. Proibitivos, e esse daqui é os normativos e tal, que você tinha que fazer. Tá. Fala, Juliano. Não, se nós olharmos, né, o próprio, quando falaram da questão do olho por olho, o próprio Jesus vai falar sobre isso. Uma passagem, e depois também eu acho que o apóstolo Paulo, né, vai falar muito sobre isso, e bater nessa questão de se vocês vão viver pela lei, né, quando eles começam a querer cumprir os preceitos da lei, a circuncisão, o Paulo vai dizer, por que vocês querem voltar para o jugo da lei se vocês foram libertos, né? Ele não fala que foram libertos de um pedacinho da lei, eles foram libertos da lei, quer dizer, não, né? E aí vem aquela famosa para Jesus, se derem um tapa, né, de outra face, se pedirem para ele não vai ter mais, então eu acho que é um assunto bastante polêmico, né, é uma questão bem complicada. Mas tu defende, então, o que eu vejo assim, que o erro, eu vejo, né, que as pessoas, elas olham para a vida terrena, a vida aqui, com o maior bem. E tenho para mim, há algum tempo, que o próprio Senhor diz, aquele que quiser guardar a sua vida, perderá, e aquele que entregar por mim, né? Ou seja, na prática, a gente é uma distorção. Quando a gente entende que a nossa verdadeira graça, o nosso verdadeiro tesouro é a salvação, tu começa a ver com perspectiva diferente. Então, não sei, a questão da pena de morte, eu dou oportunidade para o cara aceitar Jesus e... Pau. Tchau pra ele. Bom, veja que o Juliano citou versículos aqui. Por que o cara é bom? Né? Ele citou versículos. Vocês querem voltar a viver debaixo do jugo da lei? Não, uma parte da lei, beleza, toda a lei. Então veja só, eu acho que ninguém aqui na sala, não sei se é um adventista, vai concordar que a lei continua valendo. A lei, ou ela foi extinta ou ela foi extinta por completo. Então a gente já tem, né? Ninguém diz, não, temos que cumprir, eu domingo vou trazer meu bezerro aí pro pastor ali, cortar e tal. Ninguém. Então assim, acontece muito de dividirem a lei, né? A lei cerimonial, a lei civil, e, enfim, né? E da questão da lei moral. E alguns dizem, a lei cerimonial, a lei civil, ela não existe mais, mas a lei moral, ela existe ainda. E nós temos um problema porque a Bíblia nunca ensinou essa divisão da lei. Ela nunca ensinou essa divisão da lei. Então, nós queremos criar essa divisão para que a gente possa defender que uma parte da lei ainda é válida. A gente acaba criando uma divisão que a Bíblia não fala. A Bíblia fala em Tiago assim, ó, que aquele que descumprir um mandamento da lei, o que ele é? Maldito em toda a lei. Então assim, você tem toda a lei ela é uma unidade, tá? Então você tem toda ela ali. Então, se você descumprir um mandamento dessa lei, você está descumprindo toda a lei. Então a lei, ela não tem uma divisão, tá? A lei, ela não tem. Mas aí a gente vai olhar no Novo Testamento, irmão, assim, e eu também, foi de um tempo para cá, um dia eu lembro um negócio que me mudou a mente disso. Eu também ouvi esse negócio, uma parte da lei, uma parte da lei, uma parte da lei. Mas tu vê, não tem viver no jugo debaixo de uma parte da lei. Tu quer voltar a viver, leia Gálatas, né? Quer continuar com aquilo lá? É de toda a lei. Então, não existe uma parte da lei. A gente cumpre uma parte da lei. Não, porque se você descumprisse um mandamento, mas eu não matei. Tá, beleza, mas você não guardou o sábado. É maldito em toda a lei. Então, não existia essa divisão da lei. Por que eu falo isso, irmãos? Porque
é importante a gente ver que se a lei não existe mais, que foi inaugurada uma nova era da graça e tal, quer dizer que a gente não pode pegar isso como desculpa, tá? Ah, mas no Antigo Testamento fazia e tal, agora mudou. Então o Antigo Testamento matava, agora a gente não mata mais. Não, a gente vai ter que olhar para um outro mundo, uma nova era, a era da graça, tá? Então tudo que estava no Antigo Testamento, pessoal, da lei, tá? Literalmente não vale mais. O que tinha lá são sombras da lei, que a gente olha como figuras em Cristo, tabernáculo, sacrifício, tudo representava, mirava para Cristo. Tá, ótimo, perfeito. Então, por que é interessante isso? Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, no Novo Testamento, parece que alguma parte da lei vale também. Porque no Novo Testamento diz assim, que não é para matar, diz ou não diz? Em Efésios diz também que é para você honrar teu pai e tua mãe, como dizia lá no Antigo Testamento. Dos 10 mandamentos, 9 mandamentos são recitados no Novo Testamento, né? Menos o mandamento do sábado, né? Então, assim, quer dizer, uma parte ali continua. Não. Por quê? A gente tem a nossa Constituição no Brasil, né, irmãos? Ela é de 1988. Se hoje o pessoal resolvesse fazer uma nova Constituição, tá? E aí eles vão lá, sentar lá, enfim, para discutir uma nova Constituição. Algumas coisas vão ser parecidas com a Constituição antiga. Então, algumas leis atuais, que vão ser feitas em 2022, elas vão ser iguais às leis antigas. Então, você pega lá na Constituição de 88 e diz lá que você não pode matar ninguém, que você não pode roubar. Então, você vem para a Constituição de 2022, vai estar escrito lá. Daí você pode ter um entendimento assim, mas então quer dizer que uma parte da Constituição continua valendo. Não. É uma nova Constituição. É uma nova lei. Algumas coisas foram copiadas. Algumas ordens, alguns mandamentos foram copiados, modificados, né? Porque Jesus, a questão do adultério, que é bem famoso, né? Não é mais cometer o ato em si, mas é olhar para alguém no sexo oposto, desejar e tal, em seu coração, já está, né, cometendo adultério, né? No Antigo Testamento, você era pego em adultério, tinha 2 testemunhas e tal, morto, já era, né? Então agora Jesus muda um pouco isso. Por isso que o casamento funcionava. É isso que o casamento funcionava, cara. Tinha medo de dentro, Deus do livro. Não vai orar. Agora tá fácil. Ou vai orar agora. Funcionava tanto, né, que até funcionava tanto que a família de Davi, funcionava tanto que os filhos de Davi, estuprou a irmã. A família de Davi Imagina vai contra a família tradicional brasileira. Pois é, como é que ele ficou ainda o herdeiro de tudo? Tá louco, Foi o Segundo o coração de Deus, né? Salomão também. tinha muitos filhos. Salomão também. 900 Pois é, mulheres. tem Salomão com 900 mulheres. E nós sem nada. 700. Eu só como já tô aqui para sustentar a homem. Pessoal, então só voltando. Então veja que alguns mandamentos da lei, eles continuam válidos. Mas não é que a lei continua mesmo, não. Foi feita uma nova lei, um novo tempo. Antes se você assassinasse teu irmão, você era condenado. Agora se você chamar o teu irmão de louco lá, né? Jesus diz, deixa o teu sacrifício ali no altar, vai lá, se conserta o teu irmão e depois tu vem aqui para oferecer o teu sacrifício a Deus. Então mudou. Dá uma impressão que no Antigo Testamento a coisa era mais rígida, mas na verdade o Novo é mais rígido. Entendeu? Um dia uma pessoa, eu, assim, não tô no meu trabalho ali, não tô ali para pregar, digamos assim, né? Apesar de que a gente sempre dá uma brecha, entra num assunto assim e tal. E daí um dia uma pessoa falou, né, uma pessoa que é evangélica, ela disse, mas no Antigo Testamento Deus matava tanta gente, não sei o que, não sei o que. Aí aquelas frases assim que são sensacionais, né? E eu disse, pois é, mas tu sabe que em toda a Bíblia só um inocente foi morto. E essa morte inocente está lá no Novo Testamento. Então esse Deus tão injusto que do Antigo Testamento não matou nenhum injusto. Porque todos eram pecadores. E no Novo Testamento que morreu o único justo, sem pecado, que é Jesus.
Então a gente tem essa impressão que Deus no Antigo Testamento era muito pior. Se você for ler, irmãos, ó, por assassinato você tinha que ser morto, atitude arrogante para com o juiz, indução de um aborto, falso testemunho e um crime passivo de morte, negligência do dono de um boi agressivo, idolatria, blasfêmia, feitiçaria, falsa profecia, apostasia, quebra do sábado, homossexualismo, bestialidade, adultério, estupro, incesto, amaldiçoar os pais, rebeldia dos filhos, sequestro, embriaguez dos sacerdotes, tocar em coisas sagradas do templo, sem ser um indivíduo consagrado, agressão aos pais. Então assim, quando a Bíblia fala assim, ó, honrar pai e mãe que te por longo teus dias na terra, que maravilha. Não, se tu desonrasse, tu era morto. Então indiretamente o mandamento está dizendo, honra para tu ficar vivo, cara. Entendeu? Honra para tu ficar. Aí tu pode dizer, a educação funcionava naquela época. Aí eu acho que sim, não precisa nem de vara. Então, entende que no Antigo Testamento refletia bem, irmãos, né, que o salário do pecado era a morte. E você tinha lá uma lista de coisas que eram... Porque quando a gente olha a grosso modo, quando a gente vê ali Jericó e tal, que Jesus fala, entra e mata tudo. Isso pra nós, hoje isso meio que... É pesado. É pesado, é que nem quando tu pensa ali, né, tipo... quando Eliseu, né? Eliseu, não, meu Deus, o profeta antes de Eliseu é o Elias. Eu estava com Isaías na cabeça e não vi o Elias. Né? Quando Elias mata os 800 profetas de Baal, né? Tipo, é uma coisa que tu para e pensa. Outro momento também, quando ele. Daí eu acho que foi Samuel, né? Que quando o rei Saul tira quem que ela Acabe e o rei Acabe. Não, o Saul, ele não quis matar, né? Mas qual era o rei mesmo? Não era o Saul era o rei. Saul era o rei, eles matam, daí ele saqueia o povo lá e aí Deus mandava matar tudo. E ele trouxeram as vacas e ele poupou o rei, mas não lembro o nome desse rei lá. Não me lembro. E ele poupou o rei, né? E aí vem Samuel e diz, não, e daí vai lá, vem Samuel, o profeta, e mata. E ele mata a espada. E se você descobriu, Deus mandou matar. Né? Então daí tu fica pensando, caramba, né? Parece tão longe do que a gente, né? Nossa, agora... Mas é o que... A gente não consegue entender que a gente só não está nesse estado por causa da graça. Porque senão Deus também mandava matar tudo. Sim? Nós não temos nada diferente daquele povo. O povo de Israel lá no deserto, sim, nós também. Nós também. Então Deus só não manda nós matar tudo, e isso aí se explica, né? Pela questão do tabernáculo, o sangue do cordeiro, que representa o sangue de Jesus, que é sobre nós e tal. Mas enfim. Então, pessoal, assim, no Antigo Testamento você tinha pelo menos 23 motivos para matar alguém. E era olho por olho, dente por dente. Aí, as pessoas que não defendem a pena de morte, o que elas vão dizer? Qual que é o principal argumento? Não é mandamento, isso é um argumento. A vida no ser humano. Ninguém tem direito de tirar a vida. E aí eu pergunto, mas é a vida de quem morreu? Pois é que eu digo. Veja que quando na Bíblia, no Antigo Testamento, ela ordenava a morte de alguém, era por uma questão de justiça, por causa do valor da vida. Sabe por que isso? Qual foi o primeiro cara que devia ser morto? O primeiro homicídio da Bíblia? Caim. E qual que seria a consequência do pecado dele? Vocês lembram? Morte. Tanto que ele disse, agora quem me encontrar vai me matar. E Deus ali, né? Aí assim, querem questionar, vão questionar Deus, que ele faz o que quer, muda quando quer, né? E Deus ali fala para Caim, não, ninguém mexe com você e tal, mas ele tinha ciência. O ser humano já foi criado com um pensamento, a vida humana não se tira. Porque agora quem me encontrar, e Deus falou lá, né, com o sangue de Abel, que ele clama, não sei o que, por justiça e tal. Deus coloca uma marca em Caim e tal, para que o povo pudesse, todos na época, não sei se tinha tanta gente assim, né, pudesse olhar e saber que não era para matar ele. Então alguns historiadores, teólogos, ali dizem assim que quem teria que executar a morte de Caim seria o seu próprio pai, porque não tinha um governo ainda consolidado. E o pai jamais iria ia executar ali o seu próprio filho. Outros dizem que Deus abriu uma brecha nesse precedente,
porque era o começo da humanidade e precisava que o pessoal enchesse a terra, procriasse. Então Deus disse, já estão se matando entre eles, eu não vou matar. Então teve alguns acontecimentos na Bíblia que você vai ver que essa lei não foi diretamente aplicada. Davi foi outro caso. Davi, ele não teve a pena de morte, mas ele cometeu adultério, foi revelado, ele armou ali para o marido, né, de Batseba lá, Indireto. então assim, Urias, ele não foi morto, né? Eu quase que digo Uzias, mas eu me lembrei Uzias e lá do rei Isaías, do rei do profeta Isaías, lá, o ano em que morreu o rei Uzias, né? E fiquei quieto. Urias. Então, ele teria que ser morto. Tanto que o profeta Natan e tal, e ele não morre. Aí vamos apresentar a defesa. Quem era o rei da época? Era ele. Quem ia executar a própria morte, que ia condenar o próprio rei. Então ele se livra, digamos, daquilo ali, mas não se livra da condenação de Deus, que foi o seu filho ser morto, né? Que o filho que ele teve com Batseba foi morto, né? Dele ter um sério problema, como foi falado aqui dentro da casa dele, né? A ponto lá um irmão estuprar lá, molestar a própria irmã, o Absalão pegar lá as próprias mulheres do pai dele lá. Mas foi o Absalão também que matou o irmão, que foi quem estuprou a Tamar, né? Inclusive o Absalão foi o cara que se indignou, né? Se indignou E Davi não fazia nada. Ele se mandou, foi embora, e depois quando voltou matando lá o irmão dele, porque o pai dele não fez nada. Então, assim, teve alguns casos no Antigo Testamento mesmo, onde essa lei era válida, em que ela não foi cumprida. Tá? Então, Davi adulterou? Sim, Davi adulterou. Davi tinha que morrer pela lei, mas ela não foi válida. Então, o que a gente entende, pessoal, no Antigo Testamento, sim, existia a lei era válida para todos esses mandamentos aqui, né? Você vai ver lá no livro de Êxodo uma pessoa que não fala o nome, mas ela foi morta por descumprir o sábado. Se você era um apóstata, se você era feiticeiro, enfim, qualquer outra dessas coisas assim, estupro, incesto, enfim, amaldiçoar os pais, remedir os filhos, sequestro, enfim, você tinha que ser morto. Aí a questão da pena de morte, olha como eu falei para vocês, é lá de Caim, né? E vocês lembram quando Noé saiu da arca, o que Deus falou para Noé? Pode comer disso, comer daquilo e comer daquilo lá. Tanto que alguns dizem que antes do dilúvio o ser humano era vegetariano, né? Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse, comerás toda a árvore e tal, mas Deus não disse, vai comer o animal. Né? Então, pelo menos no jardim Noé parece que ele era vegetariano. A primeira ordenança que poderia comer de todo animal e tal, está lá quando Noé saiu da arca. E Deus fala para Noé, não comer do sangue, porque o sangue é a vida, e aquele que tirar a vida irá pagar com sua própria vida. Então, os que defendem a pena de morte, eles vão dizer assim, não precisamos nem olhar para a lei, porque o mandamento divino de você pagar uma vida com outra vida é antes da lei. Ele é um mandamento antes da criação da lei de Moisés, tudo isso e tal. Então, a lei não existe mais, beleza, mas mesmo que ela existisse, e que uma parte dela existisse ou não, o mandamento de você não matar, ele vem antes da lei. Então, o que a gente precisa entender, né, a gente não está nem entrando aqui, não se está valendo, se não está valendo e tal, então assim, o que a gente precisa entender é que quando a lei dizia para matar alguém, que se você matar alguém, você tem que ser morto. Não é, irmãos, ou por causa do camarada que está vivo. É injustiça aquele que morreu. A vida é algo tão sagrado que a Bíblia diz que somente Deus dá e somente Deus tira, que quando alguém tirava, pagava com a própria vida. Qualquer ali outro pecado e tal, ali, né, que não fosse dessa lista, você pagava como? Levando um sacrifício, confessando e tal, e tal, e tal. Agora, meu amigo, a questão ali de matar alguém, não tem choro. Então nós precisamos olhar primeiro com esse lado, tá? Mas a vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, mas... E a vida de quem morreu? Então a vida é algo tão sagrado na Bíblia, diante de Deus, se você mata alguém, no Antigo Testamento, se matava alguém, você tinha que pagar
com a própria vida. Então, nós precisamos ter isso bem claro, tá? Porque a gente quer olhar muito para o amor de Deus, mas a gente esquece de olhar para a justiça de Deus. E a justiça de Deus é desse jeito. Não é muito bom. Até teve um caso, né, lá que Ou dá ou desce. da família de Corá, né, que chegou até a abrir Viu, a terra, né? Engoliu tudo. Engoliu, né? Viu tudo? E com Josué lá, né? Que Josué disse, ó, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem quiser passa pro lado de lá, o resto nós vamos matar tudo. E o pau comeu. Então, assim, era bem mais sanguinário o negócio. E tudo com a aprovação de Deus. Por quê? Porque tinha pecado de apostasia, tinha pecado de feitiçaria no meio, enfim, vários outros pecados. Eu resumi uma coisa que disse que fala, todos mereciam morte. Não tinha um justo. A gente às vezes pensa assim, o justo, mas não tem ninguém justo. Só Jesus. Só Jesus. Então, na verdade, assim, não é que nós merecemos agora a vida, não, é porque Jesus já pagou o preço. E é isso. Na prática, né? Mas assim, pensar, todos mereciam a morte. Não tinha um lá, né? Pela misericórdia de Deus, o povo dele disse, não, vocês vão aplacar minha ira com Os sacrifício. que vinham com o time de Deus. Vocês vão aplacar minha ira com sacrifício, mas o preço está sendo pago. Quer dizer, vocês não estão vendo morte, está vendo sangue pelo pecado de vocês, até que eu traga, né, a redenção. Foi Jesus, né? E aí, irmãos, vamos pensar o seguinte, nós merecíamos a morte. E o que fez com que a gente não morresse? A graça. Uma vida, tudo bem, a graça. Mas aqui eles podem dizer Uma morte. uma vida. Uma vida, tiramos uma vida. A morte de alguém foi a causa de nós não morrer. Então veja como a vida, lógico que daí né, Jesus, então uma vida, a vida completa, enfim, a vida em si, né? A minha, vai a minha vida. Então, ele ter morrido para nós, está vivo. Então, assim, no Antigo Testamento passava muito essa imagem, né? Você levava um cordeiro, lá um animal, o animal era morto em teu lugar. Mas é como se a Bíblia dissesse, quem era para estar aqui era você. Quem era para estar no lugar dele aqui, degolado, era você. Entendeu? Então, ó, ele olhava aquela imagem lá, era para ele se conscientizar. Então, no Antigo Testamento, a gente tinha isso, tá? Esse conceito ali que o matou, morreu. Tá? E vinha antes. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte, pena de morte continua valendo. Porque se a gente está discutindo a lei, a pena de morte não tem nada a ver com a lei. A pena de morte é antes da lei. Então tem alguns princípios, alguns conceitos básicos que vêm antes da lei, que são universais. Por exemplo, quando Deus falou para Adão, ó, o homem aí deixará, tal, pai, mãe, tal, se unirá, sua mulher e tal, os dois serão uma só carne. Então, isso não está na lei. Isso é antes da lei. E quem é que discute que isso não vale mais hoje? Ninguém discute? Ou não, a lei não vale mais. Então o negócio do homossexualismo aqui deixa de lado. Agora está liberado, porque que é um argumento mais utilizado que tem. Né? Apesar que temos versículos no Novo Testamento também. Mas a base mais utilizada era a lei. Então, se era a lei, não vale mais. Só que a gente tem que ver que antes da lei, Deus já tinha ordenado como era o padrão do casamento, né? Pode falar. O senhor acha que hoje em dia, na Terra, existem pessoas que não têm salvação, que não era de jeito nenhum? Eu acredito que tem algumas pessoas que Deus já entregou ela para os seus pecados. Os teólogos falam muito disso, assim, sabe? Que não é que não tem salvação, não haverá salvação para a pessoa. Eu acho que Deus, dentro da sua presciência, da onisciência, porque a gente vê que certas pessoas, elas se enfiam numa lama, uma né? cidade que não tem mais jeito. Numa lama, sabe? Vamos pensar o seguinte, estamos fugindo, quem sabe que seria uma soteriologia. Mas vamos pensar o seguinte lá. O camarada lá, o tal do Putin, que está todo mundo falando. Alguém de vocês imagina que amanhã depois ele vai se converter e parar a guerra e tal? Não, mas se ele pedir perdão antes de morrer, como diz a Bíblia. Não, tem salvação. Tem, sim. Mas entenda que a mente do cara está tão cauterizada que tem algumas pessoas que parece que Deus já entregou para a própria perdição. Parece. Mas, né? Então a pena de morte dele já está... Então, assim... Porque, só, às vezes, eu faço uma separação disso. A gente, às vezes, tem uma mania de confundir perdão, né,
com consequência, ou seja, eu sou perdoado, não sofro consequências. E eu sempre digo isso, não tem nada a ver. Deus pode perdoar, mas consequência do teu erro você vai pagar. Pode ser que Deus, né, te dê um livramento e tal, né, por misericórdia, mas você vai pagar. Então daqui a pouco todo um país que tem a pena de morte, por exemplo, né? Então se eu matar alguém, eu sei que a consequência do meu erro é a morte, consequência física. Posso eu aceitar Jesus ser salvo, mas eu vou pagar a consequência. Talvez daí no nosso país hoje a consequência de uma morte é 40 anos de prisão, prisão perpétua, 40 anos de prisão. Então eu sei, se eu matar alguém aqui no meu país, a minha consequência vão ser 40 anos de prisão. Pode se converter na cadeia? Assim. Posso, Deus vai me perdoar? Vai, mas a consequência prática do meu ato eu vou pagar. Isso é importante. E se né? não pagar, vou dizer que tu fugiu e não puxa essa cadeia. Não, mas daí Deus continua te perdoando? tu tá descumprindo a lei. Tu é um foragido, então você está em pecado. Deus perdoa ou não perdoa? Deus perdoa. Nós temos que primeiro cumprir as leis terrenas. Não, Deus né? perdoa, mas daí tu vai ficar fazendo o quê? A vida inteira como foragido? Mas vamos dizer que vai lá para a Amazônia, sei lá, assim, completa lá para Mas dentro. daí já não, viu? Mas daí já não. Lázaro, Tu não tá Mas aí tendo uma que tá. consequência do mesmo jeito? Quando a pessoa está fazendo Tem isso duas daqui, consequências, né? Ou eu fico preso ou eu sou foragido. De Viu? certa maneira é uma. quando a pessoa está fazendo isso daí, ela já está com a consciência cauterizada. A consciência dela já está longe de Deus. É esse que é o negócio. Que o cara que Porque ele se se a arrepender, consciência ele vai dela pagar e vai pagar está com alinhada vontade. com Deus, ela diz, eu vou ficar aqui, eu vou ter um bom comportamento, Deus vai abençoar, quem sabe, eu vou sair antes e tal. Se ele está alinhado com Deus, o cara nem mata, na verdade. Não, mas vamos supor que Foge, dentro do presídio então. lá, de se converter e tal, olha, não sei, Acontece muito, né? todo mundo se converte dentro do presídio. Eu tenho um cara lá que ele matou o meu tio. Ele ficou 20 anos foragido. Voltou depois desse tempo, casado, com família, tudo, e se converteu e virou presbítero. Qual é a visão desse homem? Ele Não é que eu vou dizer. Né? Porque ele não cumpriu, ele não pagou pelo que ele fez. Mas Assim, e a diante da gente justiça, como é que Não, ficou? morreu. Zerou. Morreu. Caducou, né? Não pegaram em 20 anos, caduca. Então Deus Agraciou ele. ele Aí, ó, fugiu. botar uma Meu, tá parecendo que esse policial não pode ser nada na última Olha só, hora. deixa essa conta para Jesus conversar com ele lá. Eu também acho que vai ter E o consciência pior, do problema. não sei se vocês conhecem o pastor João Guedes, lá de Sananduva. O pior de tudo é que eu estava vindo de Passo Fundo para Igaçá, que na época eu morava lá. Esse casal, porque lá os bancos da rodoviária um atrás do outro encostado, assim, sabe? Um casal atrás de mim e uma criancinha correndo e conversando comigo. E eu não sabia, e era um cara, porque na época eu era muito bebezinha. Tá, mas e tu sabe em que circunstâncias houve essa Sim. morte? Foi numa briga? Foi numa... Foi, porque o meu tio parou de tomar cachaça, não quis mais. Ah, E ele passou na frente do bar para ir comprar leite. E eles chamaram meu tio para beber e ele não quis de jeito maneira. Começaram a chamar de frouxo, que era mandado pela mulher. E ali se tornou uma briga e eles pegaram uma tranca da porta que tinha antigamente e mataram ele com essa tranca. Aí mais um motivo, né? Aí é a questão do perdão, o arrependimento dele. E assim, eu não senti nada, nem mágoa, porque eu nem sabia, nem conhecia esse meu tio também. Não lembro dele. Mas o meu pai ficou pirado comigo. Mas eu ia chamar a polícia, eu nem sabia quem era o cara. Pra mim era uma pessoa normal. Mas o cara é bom. 20 anos fugindo aí. Aham. Ganhou do lado. Mas também não tinha toda aquela polícia lá. Não. Mas Já são, tem uns 30 anos, são cara. coisas assim que só Deus. Devia ser um pouco mais treinado que o Lázaro. Viu? Vai saber melhor certo dia do que aconteceu na vida desse Esse aí treinou o Lázaro. Porque às vezes O Lázaro nem seguiu os mandamentos dele. Pensei qual é o ensinamento de às vezes a hoje. consciência. Jutsu, some daqui, seu trouxa. Ele ficou até se converter e sofreu uma consciência, né? Jutsu, some daqui, Conhece polícia. o Jackson? É isso aí, Jackson. É, que eles são O sertanejo? Eles são gêmeos, eles iam nas Jutsu, nações, polícia, some daqui. eles são... O Edson é gêmeo. Do Fran, eles estão lá no... Não, eu sei quem é o Jackson. O pai deles também Sabia estava que tinha um junto, irmão. matou, ajudou a matar. O gêmeo assim E é uma... voltou. Isso é uma olhar. Eu já vi isso. É igual?
Mas assim, tem coisa aí, né, que daí é... O que a Bíblia fala sobre a lei dóbrica? Sobre o quê? Sobre a lei dóbrica, que a gente tem que cumprir ou não? Não, tem que cumprir, sim. Depois a gente vai entrar na parte da guerra ali, quem sabe disso aí. Se a lei falar que aceitar a pena de morte, você não vai concordar ou não? Tá, mas aí que tá. Eu ainda não falei a questão da pena de morte aqui. Tá, vamos prosseguir. Pera aí. Então tá. No Novo Testamento, por exemplo, vocês citaram aqui que eu vi o caso da mulher prostituta. Que Jesus disse, né? Os pecados estão perdoados e tal, vai e não peque mais. Mas, o que o Juliano acabou de falar? Você está perdoado, mas a consequência, meu amigo, ela continua. O que tinha que acontecer para uma adúltera ser condenada à morte? 2 testemunhas. E quantas testemunhas teve lá no caso? Ninguém quis na hora ali, por causa da palavra que Jesus utilizou. Mas assim, tem que cuidar para não achar que Jesus está sendo conivente naquela situação ali. Adulterou e tal e tal. Tá perdoada, vai, não peques mais, tal e tal. Parece um negócio assim, entendeu? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, não sei o que e tal e tal. Tá, beleza? Então esse é só um ponto. No Novo Testamento nós não vamos ver nenhum versículo, irmãos, que diga assim, mata. Não. Só que nós temos que pensar o seguinte. Por que no Antigo Testamento o Israel ia para a guerra e no Novo não ia? Porque Deus mudou. Deus é muito. Esse Deus do Novo Testamento é fera. Deus é bom, Deus é bom. Do Novo Testamento, né? Não, do Antigo também. Todo Por que Israel não ia para a guerra, não guerreava e tal, e no Antigo Testamento ia? Não é porque eles estavam subjugados e não tinham. Voltaram a ser nação em 1940. Irmãos, quando Roma mandava no mundo, naquela época de Jesus, existia um período chamado Pax Romana. Não tinha guerra. Então nem que Israel quisesse arrumar encrenca com alguém, não tinha. Se eles fossem arrumar encrenca com alguém, Roma descia e dizia, baixa a bola aí, acabou o ponto final. Então Israel era subjugado, Israel não tinha mais um rei, Israel não tinha mais um exército que foi para a guerra, não existia. Quem tinha um exército era Roma. E Roma é italiano, no caso? Sim. Ali era o Império ali e tal. Era o Império, mas a Roma continua lá, né? A cidade lá e tal. Do Rômulo e Remo, né? A história que nasceu Roma. Então, você não tinha um exército mais, você não tinha um rei, você não tinha mais como você ir para uma guerra. Vou conquistar um território. Mas o meu território está dentro de Roma. Qualquer movimentação que tinha em falso, Roma tinha um exército. Roma tinha lá, ia lá, descia o pau lá e acabava. Porque você via Roma, os caras eram tudo grandão, né? Com qualquer rebelião. Então isso que a gente tem que pensar. O momento que se vivia no Antigo Testamento é diferente do momento do Novo. E claro que isso foi da vontade de Deus, porque essa paz que teve no Novo Testamento facilitou a pregação do Evangelho. Que você imagina, irmãos, Paulo viajando para lá e para cá e bala de bola, não sei se tinha naquela época e tal, sei lá, aquela mas enfim, sei lá o que tinha lá. Eu ia dizer as bolas de canhão lá, indo no navio de Paulo e tal. Não ia ter como. Então, Deus preparou um momento de paz no mundo, um único império, uma única língua que se falava em todo o império, que acabou ficando o grego, né, apesar de Roma falar o latim. Deus preparou tudo isso. Então no Antigo Testamento, o povo não guerreava e tal, porque agora, né, perdoar, agora é para isso. Calma. Que também é porque não teve oportunidade. O povo ir para a luta. Deixa eu, tipo assim, eu comentei, eu falei, Deus é bom, né? Você vê a infinita, é tão profunda a misericórdia de Deus que eu digo das experiências que eu tive um processo de. Enfim, eu estou, claro, sendo transformado. Não, mas tudo aqui é porque Deus é bom. Pois é, muita bondade, assim, tipo aí, ó. Eu sempre percebo que o desejo do coração de Deus é sempre, né, ver a pessoa bem, as pessoas sejam felizes. Mas por causa da desobediência, sabe, da rebeldia que ele falou, Deus é amor, claro, é amor puro. Entendeu? E a justiça também, aí por causa da rebeldia, às vezes, ele. Para poder o camarada, né? Isso, para poder o camarada ou a camarada, enfim, ela pensa e vem entender que, né, que precisa mudar, que precisa melhorar. Ele é um castigo, ele sempre usa misericórdia. É mais pro lado do amor, entendi.
Mas então assim, nós não vamos ver na Bíblia nenhum mandamento na Bíblia falando do Novo Testamento, defesa de pena de morte ou condenação de pena de morte. Tá? Nós não vamos encontrar isso no Novo Testamento. O que a gente vai encontrar? Passagens que parece que não pode haver uma pena de morte, que foi essa passagem que vocês ilustraram aqui, né, da prostituta. Outras ocasiões, então, né, de Deus falando do amor, de perdoar, de dar outra face e tal, tudo isso, né? Mas, em algumas situações, por exemplo, assim, que a pena de morte estava para ser aplicada, a gente nunca viu o cristão ir contra a pena de morte. Por exemplo, na época de Jesus. Jesus foi condenado à pena de morte e tal, e Jesus, inclusive, falou lá, não lembro se para Herodes ou para Pilatos, a autoridade que você tem é uma autoridade constituída por Deus. Fala assim, ó, então, a autoridade do Estado que tinha ali. Quando Paulo é preso, lá naquela conversa com Félix, com Festo, que vai para um, vai para outro, lá em Atos, o que Paulo disse? Se eu tenho algum pecado digno de morte, então, beleza, eu concordo com a pena de morte. Pode me matar. Então, existem algumas passagens na Bíblia que parece, como o Sérgio falou lá antes, que eles estavam debaixo da lei do Estado. Entendeu? Então, se a lei do Estado defendia aquilo, você, como um cidadão daquele Estado ali, você obedece aquelas leis. Por exemplo, né, nós, no Brasil, né, obedecemos a questão de andar de capacete, de moto. Se você vê aqueles vídeos na Índia e Bangladesh, quinto dos infernos, ninguém usa capacete. Vai aqui para o Amazonas, para o Pará, aqui tu vai ver a mesma coisa. Mas tudo bem, mas a lei existe. No Uruguai também, né? No Uruguai tem. Ou quando eu fui pra lá, não vi ninguém de capacete na rua. Não, tudo bem, pessoal, aí vocês vão começar a falar exceção e tal. Ah, mas tem pouco policial, que não sei o quê, porque lá é interior, no meio do mato, sim. Mas a lei é o quê? Usar capacete. Se vocês acham que a lei não vale, saem em concórdia aqui sem capacete no comércio às 3 horas da tarde, pronto. Entendeu? E vocês vão ver que a lei ainda funciona. Em alguns lugares, tá? Ah, eu vou falar no celular e tal. Beleza? Na câmera vai te pegar, porque agora tem câmera de tudo quanto é canto, como eu já tive colegas meus, e a multa vem em casa, você nem teve contato com policial nenhum. Porque está lá, é uma lei. Então, quem sabe você vai para um outro país, vai para um outro lugar, onde essa lei é diferente. Então, lá eu posso andar sem capacete. Entendeu? Lá eu posso isso, posso aquilo. Então, dentro daquela lei, a gente tem que entender que assim, aqui na Bíblia, o conceito de nação ele é muito forte, tá? Muito forte. E quando a Bíblia fala, por exemplo, assim, ó, por exemplo, vamos voltar a falar do nosso amigo lá. Se ele estiver vendo esse vídeo aqui, eu tô morto. Nosso amigo Putin, entendeu? Não sei se ele assiste o canal e tal. Ele foi instituído por Deus como líder da Rússia ou não? Não. Como não? Sim. Não sei. Ele é autoridade. Mas Deus que vota? Permitiu? Toda autoridade. Então Deus é o ministro do TSE. Que Deus autorizou, os caras votam. Não, mas teve uns casos assim, ó. Quem tu pega, olha o brasileiro ali, o Ulisses, acho que foi o Ulisses Guimarães, né? Quando ganhou a eleição, falou assim: nem Deus não me impede de subir. É isso, né? Ele falou assim: nem Deus me impede de subir a rampa. Até hoje não subiu. Viu, mas esses negócios de nem Deus, ninguém quer saber de Deus. Então, se Deus fosse matar, como a gente está falando, que se Deus fosse matar todo mundo que blasfemasse contra Deus, nem nós tá vivo aí. Mas tudo bem, vamos voltar a falar do nosso amigo Putin. Não vamos fugir para o Brasil aqui. E quando fala de Brasil, a coisa é mais complicada. Tá? Vamos falar da Rússia. Tá, mas querem falar do Brasil? Vou falar de um cara aqui. Foi Deus que botou a Dilma lá? Permitiu de estar lá. Juro que votaram nela. Não, mas aí que eu acho interessante. Porque Deus não botou a Dilma, mas Deus botou o Bolsonaro. A lavagem do Permitiu. Diz que Deus compra de botou voto. Não, eu não estou dizendo, o pessoal diz, os crentes diz.
Eu sou a favor que ele volte de novo. Mas aí tá, você é a favor. Mas foi Deus que colocou? Porque daí Deus colocou o Bolsonaro, mas e o Lula? Isso eu acho que ele não perdeu um dedo, né? E a Dilma? Ele cortou de Também não. Porque daí se Deus colocou a Dilma, Deus viu que o plano deu errado, com 2 anos tirou, botou o dedo. Então olha que interessante, irmãos, porque a gente tem muito costume assim, ó, que quando o líder é do nosso agrado, É Deus que colocou. ele Deus, Deus se colocou, a gente faz vídeo, a gente não sei o quê. E na verdade quem coloca os vídeos somos nós. Mas a autoridade constituída por Deus, ela é algo tão sério ali, que ela fala, a Bíblia fala, uma autoridade constituída por Deus. Ah, mas daí se o Lula voltar, então não foi Deus, foi o capeta. Não, mas se o Bolsonaro ganhar, então foi Deus. Então assim, o ser humano, irmãos, então assim, porque senão é como se eu dissesse, Deus está sendo favorável ao cara lá, o luxado lá. Deus está sendo favorável lá ao Talibã, agora que proibiu de novo no Afeganistão as meninas de ir para a escola, né? Agora tem um governo talibã lá. Então, Deus é favorável àquele governo lá. Então, mas veja que a autoridade do Estado ela é muito forte na Bíblia, irmãos. Que fala de galardão para as nações, envolve na questão do milênio e tal, e tal. Então, assim, o governante está ali, sim. E ele não foi instituído por Deus. Ele não foi colocado por Deus. Senão eu tenho certeza que Deus vai colocar uns caras bem melhor. Mas muito melhor. Agora vocês devem ter visto lá, aquela pastorzada ali que tá mentindo esses rolos aí e tal, né? Aquele Gilmar Santos lá, ele Gideões e tal, contava um testemunho, com a caixinha de fita na rodoviária, caixinha de fita e agora, né? Então assim, Deus ia botar uns caras bem melhor. Né? Só que eles são autoridades constituídas, entendeu? E a autoridade, irmãos, na Bíblia, o conceito de nação, ele é muito importante. Então você só desobedece uma lei, você só desobedece uma norma quando ela vai infringir realmente os preceitos de Deus. Entendeu? Então a Bíblia vai falar, capacete é para usar, não é para usar? Não. Então você não vai estar lá pecando, mas vamos arrebentar a cabeça. O problema é teu. Você não está descumprindo nenhuma lei. Agora, se você está aqui num país onde é obrigatório usar capacete, você tem que usar capacete. Entendeu? Essa é a verdade. Não tem aquela famosa história que quando tu está numa BR, até 80 o anjo está do teu lado, né? A 100, 110 o anjo está atrás de você. 130 o anjo disse, me mande, cara. Eu abandonei. Tchau. Eu não pego mais, né? Vai pegar a plaquinha. Era por tua conta. Não, Você não tinha escutado, vai boa. não, mas é verdade, tu tá ali descumprindo o negócio, então meio que tu dá por tua conta, se tu atropelar alguém, se sofrer algum acidente, alguma coisa e tal. Então no Novo Testamento não vai ver nenhum versículo, né? Um versículo que alguns usam para defender seria Romanos 13, tá? Versículo 2, que diz assim, ó. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então esse versículo de Romanos aqui que Paulo fala do conceito de espada, que o governo, se você for bonzinho, beleza, né? Pensava naquela época, hoje em dia nem bonzinho não se dá bem. Mas se você for fazer um mal, a espada pode recair sobre você. Então, os defensores da pena de morte, eles falam que o próprio Paulo disse que a espada virá sobre ti. Entendeu? Então, quer dizer, Paulo está ali dizendo, na época do Império Romano, né? Mas Paulo em nenhum momento foi contra, dizendo, não, governo e tal, nós precisamos, não podemos aceitar isso e tal, e tal. Os bons são os que mais sofrem. Tem os ruins também se for pobre. Mas se tiver dinheiro, Se tiver dinheiro, tá tudo certo. você gosta de ter dinheiro, sabe? Escapa de tudo, cara. Entendeu? E, então, pessoal, assim, nós não vamos encontrar base, Quando entendeu? está sendo filmado, vamos corrigir isso. Hã? Escapa de tudo da vida, mano. Não da justiça. Não, aqui, né, meu amigo? Que nem lá a gente falou ali do camarada ali, né? Tu escapa aqui, mas uma hora. Nem tudo vai ser julgado aqui. Né? A gente sabe disso. Nem tudo o acerto de contas vai ser aqui.
Isso é a nossa esperança, né? Nós perdemos por completo a esperança. Então, irmãos, assim, ó, eu acredito o seguinte, hoje tem 60 nações no mundo que ainda tem a pena de morte, tá? No Brasil, é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, para tu mudar o conceito de não ter pena de morte, tem que mudar toda a Constituição. Cláusula pétrea é uma cláusula imutável da Constituição. Não tem como mudar. Então, se qualquer presidente, governador vir dizer, não, vou instalar a pena de morte, cara, não vai instalar nada. Então, teria que mudar toda a Constituição, isso aí daria um problema bem complicado. Tá? 60 países ainda defendem. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado pode decidir. De 50 estados, 33 têm a pena de morte. Tá? Então, na América aqui não tem ninguém e tal. Na Europa também tem poucos países, né? Nem a Rússia não tem pena de morte, tá? Não. Foi extinguida em 95, 96, a última morte foi em 94. Como a gente falou do aborto, que o aborto é a tendência de cada vez mais países aderirem ao aborto, a pena de morte é o contrário. Isso é irônico, né? Porque aquele que não fez nada, que é um pobre inocente, coitado, não pode nascer, eles matam. Mas o cara que está aí, cada vez mais, por causa de direitos humanos e leis e não sei o quê, vai ter menos países com a pena de morte. Isso pode ter certeza. Hoje tem 60 no mundo, né? Nos Estados Unidos é só para crimes que resultam com morte, né? Nem é qualquer morte também. E lembrando... Crimes Isso. Homicídios qualificados e tal. No Antigo Testamento, se você matasse alguém sem querer, você não era condenado à morte, tá? Faz sentido, né? Existiam 48 cidades, que eram cidades chamadas de refúgio no território de Israel. Você fugia para aquela cidade lá e ninguém podia te matar. Se alguém te matasse lá, aquela pessoa lá era condenada. Porque tinha o vingador do sangue, né? Mataram o meu irmão, eu tinha direito de matar o cara. Mas foi sem querer ali, nós estávamos ali jogando bola, o cara caiu, bateu a cabeça e morreu. Então, eu tinha que ficar numa dessas cidades até que o vingador do meu sangue morresse. Aí quando ele morresse, eu estava livre. Então veja que a Bíblia já, né, do homicídio culposo, doloso, aí a Bíblia já tinha diferenças ali de condenações. Então no Novo Testamento, irmãos, assim, ó, o que eu vejo o seguinte, que quando a gente olha, por exemplo, hoje, 30 anos, o máximo que alguém pode ficar na cadeia, ninguém fica 30. Eu tive uma pessoa, um conhecido, que participou do júri daquela mulher ali Ingra, o nome dela, né? Então, e o cara pegou 11 anos, se não me engano. Ele tentou matar, não matou porque não conseguiu. Ele se livrou de feminicídio, sabe? Porque daí, como não tinha, por causa da pandemia, daí não tinha pessoas assistindo, né? Senão você ia ter as mulheres lá e tal. Então, que só teve homens no júri. Então, tipo, tudo isso mesmo complicou um pouco a situação. Cara, tentou matar na frente de um filho. Entendeu? Que daí dá mais um agravante, dá mais não sei o que lá. O advogado foi bom e tal, conseguiu por 11 anos. Se o cara é réu primário, ele fica 1/3. Um sexto. Da pena. Um sexto? Um sexto. Amigo meu caiu com 48 quilos, ficou um sexto. Tá, mas vamos... Né? Mas já é por fraco. Da igreja, não. Mas é por fraco. Na segunda vez. Mas eu acho que crente tá Se for falando Paulão. aqui quinto na pena. Não, mas ó, vamos supor que foram 1/3. Então, tentou matar alguém, esfaqueado, só não matou por um milagre, na frente de uma criança, que amplia, sem direito à defesa, todos esses agravantes aí e tal. Aí tem a questão, um homem está atacando uma mulher também, que é mais um agravante, né, que vai querer medir no braço, aí também não vai dar. Então, é como se fosse, sim, tá pegando alguém mais em defesa do que você. Ele está saindo agora nesse ano, tá. Né? Vamos supor que seja 1/3. 11. Não dá 4 anos. 4 daria 12. O cara deu um... Gente, não existe, cara. Não existe. Hã? 2 dias trabalhados, ele ganha tem mais isso também. Então assim, bom comportamento, não sei o que. O cara com 1 ano
já começa só a dormir na cadeia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, essas coisas, a gente não olha pra essas coisas e dá um negócio assim de... Não, e uma vez eu assisti, assim, outra coisa, tipo assim, a gente às vezes não olha por trás, né, mas quanta gente morre, vamos dizer assim, por doenças e tudo, porque o dinheiro público, ele é investido para cuidar dos presos. É triste isso. Eu vi uma reportagem assim, ó, se tu pensar assim, que mostrava uma situação, cara, tem pessoas que realmente, eu não vi, sabe, uma qualidade de cuidado, de higiene, nem em restaurante, cara. Os caras pagavam, né, uma empresa terceirizada para fazer as marmitas. Nem cozinhar os caras não cozinham, nem a comida. Daí, cozinhavam, mas nas grandes prisões não é, vem tudo de uma empresa terceirizada. O cara mostrou a fábrica, até se o cara tinha pressão alta, se a comida vinha sem sal. Não, cara, era tudo em marmitinha. Eu sou vegano. Marmitinha, sou preso vegano. Olha só, tudo marmitinha de isopor, sabe, térmica e tal. Uma fábrica gigante com uma, tipo assim, com uma qualidade, assim, de top, que a maioria das pessoas não tem, entendeu, em casa. Então, essas coisas, aí tu pensa assim, uma família tem que viver o salário mínimo, sei lá, viver com R$2.000, enquanto que um preso custa para o Estado mais de 5 mil por mês. Cara, como? Não faz sentido, sabe? Isso é uma coisa que indigna, né? Porque daí, quando você tem aquele negócio assim, ó, você tem, cabe 10 presos, você tem 50. Ah, beleza, a gente diz que bota 70. Só que, vamos separar aí, às vezes até o que é um cara que poderia ter uma solução, por causa da situação que ele está ali, ele acaba saindo lá pior ainda. Então, mas os países não sei o que e tal, onde a pessoa tem pena de morte, não diminui a violência. Sim, até ser. Mas tem a questão que aquele cara lá não comete mais aquele crime, você tira ele daquilo ali. Quando falou tanto que o Lázaro aqui, quando eu tinha história do Lázaro, eu tinha certeza que a polícia ia debulhar aquele cara de tiro. Tinha certeza. Porque se tem uma coisa que esses policiais aí mais grandão, assim, não aceitam, é ser, tipo, humilhado, assim, e tal. E o cara tava humilhando eles. E viatura, helicóptero, não sei o quê. Não ia ter tiro aquilo lá pra o cara ficar manco e eles pegar o cara. E tinha até uma resposta da sociedade. E todo mundo viu o vídeo, viu foto que rolou no WhatsApp, aí foi... cara, eles furaram o cara. Virou uma peneira. Daí assim, ó, vamos botar um cara desse lá e o cara vai voltar pra sociedade? Vai mudar? Não, e o cara estuprou a mulher fazendeiro lá, o cara fez barbaridades, o cara disse que matar ali, desculpe, Jesus, vai mudar? Então eu acho que aquilo que o Juliano falou no começo, tu tem um corredor da morte, tu tem até direito lá nos Estados Unidos, lá, a uma última refeição, você escolhe o que você quer da refeição e tal. Qualquer coisa você pode escolher. Como eu falei, lá em alguns países ainda matam por metralhadora, matam metralhado e tal. Nos Estados Unidos eles, é tipo injeção, né? Uma injeção, primeiro a pessoa fica anestesiada e depois ela toma outra injeção que ela é uma morte humanizada, digamos assim. Partiu pro inferno. Então assim, mas a pessoa pode ter se convertido. Ela pode ter se convertido ali. Não, ela pode ter se convertido. Alguém assistiu o Milagre da Cela 7? Já legal essa, não, o Milagre tem um exemplo interessante de um senhor lá, que ele era nesse filme, que ele de alguma forma ele matou a filha, não diz muito bem como na história, mas e aí o inocente é preso, né? E no final, não sei, alguém não assistiu ainda? Eu assisti, se não me confundo com aquele outro que é o meu. Eu não quero dar, né? É lindo o filme, é legal, mas o Renan, assim, o cara, mas ele sabia o preço. Aquilo que ele fez era uma coisa assim que não fazia mais sentido, né? Para ele a vida terrena não fazia mais sentido, mas alguém pregava para ele assim, ó, aquele que ele tem poder para te perdoar, o cara pregava para ele na prisão. E aí uma hora ele disse assim, não, eles fazem um esquema lá, tipo, e ele diz, não, eu quero morrer no lugar dele. Porque ele é inocente e aí eles fazem parecer tipo, como se o cara tivesse. Mas ele entregou, ele disse, não, aí o cara na hora ele está dizendo assim, ó, para uma pessoa que tem coragem de fazer o que tu está fazendo, tem perdão. Mas aí que tá, o perdão não está, é isso que a gente não entende, né? O perdão não se manifesta nesse mundo. Gente, vamos falar, a gente falou de Davi, né? Davi, Deus perdoou, mas o filho morreu.
Entendeu? E Davi estava lá orando e tal, e a criança morreu. Ah, mas Davi perdoou. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas a consequência do pecado, ela vai ser aplicada. Então, nem todas aqui e tal, sim. Quando você lê, teve um livro que eu li no começo da minha caminhada, do Max Lucado. Ele é meio tipo autoajuda, esses livros assim e tal, mais assim, sabe? Não é livro técnico. Mas ele fala num daqueles livros que assim, ó, que vai ter pessoas que tu vai chegar lá no céu e eram aqui da pior espécie que tinha. Da pior espécie que tinha. E ele começa a contar casos de pessoas que no corredor da morte, sabe, matava pessoas, destroçava braço, perna, não sei o que, armazenava no freezer de casa, não sei o que. Foi pro corredor da morte. Aceitou Jesus, se converteu, se arrependeu e foi pro céu. Morreu, né? Morreu! Tá morto! Então assim, não, a gente não tem como saber, mas assim, ele cita um monte de casos de pessoas que se arrependeram, porque tu fica um período no corredor da morte, até alguns anos. Né? Então um monte de pessoas se arrependeram, e tu vai chegar no céu, lógico, né? Vamos imaginar, sabe? Não vai ser assim. E daí vai ter um camarada que era presbítero da igreja. Vai ter um camarada que era pastor da igreja e estava lá pedindo um dinheirinho lá por causa das leis e tal, para aprovar a verba, não sei o que, tá legal. Ou pregava bonito, pregava gideões, pregava não sei o que. Pô, esse não foi. Mas nem o cara que era um pecador, que era matador, desgraçado, não sei o que, não sei o que, pô, foi. Entendeu o que é a questão da graça de Deus? Nós estamos tudo no mesmo nível, gente. Nós somos tudo pecadores, somos tudo um pior que o outro. Mas se aquele cara lá se arrependeu de coração, então, eu já vi uma história, vocês falando aqui, eu já ouvi uma história anos atrás, de uma pessoa que foi dar um testemunho numa igreja, né? E fazia não sei quantos anos que a polícia não pegava ele, que ele tinha aceitado Jesus e tal, e tal. O outro dia a polícia estava lá pegando ele. Tipo, Deus, não, tu vai ter que cumprir. Não, eu ouvi isso mesmo. Tu tem que cumprir a consequência do teu pecado. A consequência do teu ato. Entendeu? Mas Deus perdoou e tal e tal. Então, irmão, pra gente ver que assim, ó, que eu, por exemplo, deixo aqui a minha expressão, eu sou favorável, cara. Sou completamente favorável. A pena de morte? Um outro pensamento tu é favorável no Brasil? Não. Você sabe que a última pena de morte que teve no Brasil foi por enforcamento, não teve nada a ver com Tiradentes, tá? E foi uma injustiça. Isso lá em 1800 lá. Pode procurar. A grande questão, se tu parar e olhar assim, o tempo, é que a grande questão que motivou tantos assim, a questão de deixar de existir a pena de morte, não era por os que morriam e mereciam morrer, sim porque muitos inocentes morreram, né? Sim. Nesse sentido. Porque hoje é coisa bem mais avançada. Não, aí que tá, a tecnologia chegou de uma forma, o DNA e coisa que ajudou muito, e até tirar pessoas que estavam antes da E uma curiosidade interessante é que a abolição da morte, da pena de morte, não é tão antiga, por causa que, por exemplo, a maioria que conhece o filme de Star Wars, né? E Star Wars é mais pra frente. Star Wars é mais pra frente. Mas na época que foi lançado o filme Star Wars, ainda eram mortas pessoas na guilhotina lá na França. Sim. Star Wars ali nos anos 70, 60. Então, o último caso foi por esse. O último caso de. Um dos últimos casos foi perto da data. Eu sei que alguns países lá, teve a famosa morte lá do Saddam Hussein, foi por enforcamento e tal. Tem alguns países assim que ainda. Ele também pagou, né? Assim. Mas assim. Já assistiu o filme O Clone do Diabo, que é do filho dele? Uma história. Tipo, fizeram um filme em cima da história do filho dele. Assista, Clone do Diabo é o nome do filme. Não, mas é um filmaço, cara. E o que ele fazia, esse cara? Não, eles eram os demônios, pessoal. Meu Deus, o cara tá louco. Sabe às vezes quando você olha, quando tem alguma guerra, as redes de televisão e tal, a internet mostra, agora tá mostrando, tipo, a história do Putin, ele criança lá e tal, né? Vontade de dizer, cara, se alguém desce na orelha dele agora e tal, evitasse aquela criança, sabe?
Aí tu vê o Hitler quando era criança, e as pessoas se tornam esses demônios, né, cara? Essas pessoas assim, e tantos outros ditadores. Esse filho do Saddam, ele atirou em todos os amigos no joelho, porque ele ficou no acidente, no atentado, ficou manco, né? Pegou todos os amigos dele, atirou em todos os amigos e ficou manco que nem ele. Mas é um filmaço, cara. Sim, o filho do Saddam fez. Ele anda com uns quilos de cocaína dentro de casa, tudo assim no escritório, tudo, ele vai cheirando, daí tem o irmão casa que pega uma virgem, vai casar, né? Tipo lá na tradição deles. Ele olhou pra mulher, o irmão disse, primeiro você vai ser minha. E ela deixa de noiva, a festa, né, pronta pra começar, ela pega a mulher do irmão, sobe, transa com ela, tira a virgindade no caso, e ela fica tão desesperada, ela se atira no prédio, embaixo, lá nos convidados. E ele, a cara que ele tinha era das escolas, daí lá são muçulmanos, né? Todas as menininhas de 10, 12 anos, ele parava o Ferrari na frente e olhava, 10 meninas já entravam em pavor, todas que sabia, ele dizia, você. E as gurias, imagina, de criança, né? Ele não tinha, passava a mão, jogava dentro do carro, era o fetiche dele, ele era gay, ele era ligado, ele era um filmão, assista, quem puder, ele dava vontade de ele ficou virado no pescoço. O cara era um carniça. Esses caras aí nem no inferno não vai dar certo. Esse é o motivo que não existe a salvação, cara. Deus passa longe dele. Então, assim, pessoal, lógico que a gente hoje não, né, outro período, é o período da graça e tal. Então, uma coisa não anula a outra, tá? Consequência do pecado, foi bom que o Juliano levantou esse assim. Consequência do pecado não anula a salvação. Não. Pode ter, como realmente tem alguns casos que parece que Deus entregou a pessoa das próprias paixões concupiscentes e não tem mais jeito com a pessoa, entendeu? A pessoa não vai mais se arrepender. Cauterizou a mente, o diabo já está tão enraizado. De uma maneira que a pessoa está impregnada ali, não tem mais o que, né, no DNA ali, o que é o capeta. Porque faz maldade tão grande que o cara não entende como é que consegue fazer tanta maldade, né? Mas assim, né, como eu falei, se a gente vai no Brasil é outra história. A gente sabe que o nosso sistema judiciário é meio complicado, não é fácil, é bastante burocrático. Quem tem dinheiro como é que consegue se livrar, que tu falou, vai recorrendo, e vai. O que eu acho mais legal é quando chegam os processos lá no Supremo, lá, né? Agora tinha o do José Serra, que ia caducar por causa da idade dele. A gente tem uma certa idade, foi falado 20 anos aqui e tal, você não pega o cara, tá livre. E quando você tem uma certa idade, diminui isso, né? Se não caduca o cara, caduca a dívida. Cara, tipo, isso é um absurdo. A Dilma também foi agora isenta das pedaladas, a última ali. Que nem o... também. 70 anos. Tipo, 70? Cara, o ministro que vai lá e inocenta o Lula porque o processo foi julgado no lugar errado. E o povo fica quieto, tu acha que ele vai ter medo de fazer o quê? Não, mas aí mas ele nem inocentou. Ele nem inocentou, porque não tinha como inocentar. Como é que vai inocentar o cara? O cara foi condenado o cara foi condenado pelo Moro, o cara foi condenado no Tribunal Regional, o cara foi condenado no STJ. Como é que tu vai anular? Tu pode dizer, fazer um ajuste aqui, um ajuste ali. Então eu não tenho como anular. O que eu faço? Ele não podia ser julgado lá em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília. Começa tudo de novo. Então ele não virou, por isso que é tudo. Não, já prescreveu, Nós aceitamos, né? Nós aceitamos. Ninguém então assim, ó. Se a gente vai vir no Brasil, lá dentro maior, quebrar fora tudo. Mas isso aí, pessoal, não vai mudar. Uns é menos, outros é mais, mas assim, não vai mudar, tá? Essa ilusão de que esse é contra a corrupção, aquele é a favor e tal. Uns é menos, outros é mais. Lógico que nem o Lula, acho que não tem mais, né? Aí só falta o peito, né? Porque se um ministro tem o poder para dizer assim, eu anulo tudo isso daqui, é que é por sorteio, né? Por que outro ministro que é peitudo pode dizer, não, eu desanulo? Eu acho que eu acho que tem a dinheiro grosso para todo mundo, daí como é que vão fazer? Eu acho que eles têm a mão, e todos esses caras na mão, eles devem saber escolher isso. O rejador ganhou 75 mil, agora recorreu que tem mais. O cara lá também reuniu 130 e foi na mídia falar, não, boca aberta, né? Claro que ele vai recorrer que quer mais. Ganhou 120, 130 o Dallagnol de doação. Ele ganhou 500 mil, o colaborou. Sempre estava em 130. Agora, claro, não, hoje Mas enfim, a aula não é sobre política aí, pessoal.
Vocês votem em quem que vocês quiserem, que ó, vai continuar a mesma coisa. Isso é bíblico, não vai mudar. Não vai mudar. Não, pelo mas a gente não pode dizer que tem que tentar lutar certo. Não, com certeza. Pessoal, a campanha política não começou, vai começar, vocês vão lá, votam, fica à vontade e tal. Só votem consciente de que o único que resolve aquela lista ali dos que chamam para votar em pessoas. Ó, pelo que eu pesquisei as datas, ó, a lei que aboliu a pena de morte na França só foi assinada em 30 de setembro de 1981. Nossa. Já a data de lançamento de Star Wars foi 18 de novembro de 1977. Não entendi, quem sabe cortar uma cabeça. Então, né? Pensa morto. Bom, lembrando que pessoal que no Brasil você pode ser morto em caso de guerra, né? Em caso de guerra, se você trair a tua pátria. Não, agora entrou no assunto político, né? Vamos lá. Então, em caso de guerra, se você trair a tua pátria, tu trair o Brasil, vou passar uma informação e tal. Em caso de guerra, regime de exceção, ainda existe a pena de morte, né? Mas é uma exceção, realmente, né? Pessoal, a questão da guerra, o que acontece? Tem os pacifistas, que a teologia chama, você não participa de nenhuma guerra, você não pode ser um soldado, uma carreira militar, você não pode ser um policial. Tem os ativistas que dizem assim, se o teu governo está numa guerra, você tem que ir para a guerra e você não está pecando contra isso. Tá? Então veja que, vamos imaginar que a gente seja um pacifista. Vamos pensar. Então a gente não participa de nenhuma guerra. Que é como a gente falou, dos adventistas e tal, os adventistas eles vão participar então como médicos, como socorristas, como alguma outra coisa, mas eles não participam como soldados ativos. Tá? Não puxa gatilho. Não, de jeito nenhum. Só ajuda. De jeito nenhum. Né? Então você pode. Que nem o cara do filme lá. Ele estava determinado a ser morto, mas ele não ia atirar em ninguém. Como é que é o nome desse filme? Até o Último Homem. Tem na Netflix, aí é bem tranquilo de achar. Né? E tem aqueles que são chamados ativistas. Então vamos de novo voltar para a guerra lá para a Rússia. Você, nem sei se tem evangélico na Rússia, sei lá como é que funciona lá. Porque eles são ortodoxos lá, né? Aquela divisão da Igreja Católica que teve, né? Eles são mais... que ficaram mais ali na parte da Constantinopla, né? Da Igreja Católica de Constantinopla. Então, vamos supor que você é um evangélico, você é um cristão, você vive na Rússia, você é um soldado. Se você é um pacifista, você nem vira soldado. Se você é um ativista, não interessa o motivo, não interessa o porquê, mas eu vivo debaixo das leis do meu país. Se o meu país vai para a guerra, eu vou para a guerra também. Que é o caso, então, dos ativistas. Então, toda guerra, por qualquer motivo, você vai lá. Você vai guerrear. Então tem lá uma guerra lá e tal, por causa, né, que nem está tendo lá agora, não sei o quê. Que a OTAN, não sei o quê, vai vir, eles vão entrar para a OTAN, não sei o quê, então nós vamos... Como é que é a palavra que ele usa? Desnazificar a Ucrânia, né? Que é tirar os nazistas de lá e tal. É uma palavra esquisita que ele usa lá. Então, o soldado russo, você é um ativista. Então você defende a guerra. Porque você entende que se o teu governo mandar você, você tem que ir. E aí existem, pessoal, aqueles que são os seletivistas. Seletivistas é o quê? Um cristão pode ser um soldado? Pode. O cristão pode ir para a guerra? Pode. Mas ele é um seletivista. Então, o que acontece? Ele vai selecionar se ele vai ou se ele não vai. E aí tu sabe, se você disser, eu não vou, o que acontece com um cara que deserta lá do Fuzilado. exército lá? Então eu vou. Tchau, Não, mas aí é aquela história. É aquela história. É fuzilado. No Brasil é tensa. É? Tipo de guerra,
Soldado É extinto do passado. Aqui no Brasil? Sim, em caso de guerra. Como eu falei, existe a pena de Eu morte. sabia que no Brasil tinha essa pena. Imagina se amanhã não tá. militar ali. Sim. Eu não sobrava um, Eu mas sabia, nunca tive falar Eu ia acabar um pedaço. Viu, mas isso aí é porque não teve guerra, porque vão achar uma brecha. No Brasil sempre acha uma brecha. É só ter alguma guerra que eles vão achar. Viu? Vai ter algum que vai entrar no STF com algum recurso e vai achar a brecha. Vai ter guerra assim. Vai ser, Os filhos dos senadores, dos Meu. deputados, os filhos dos caras da STF que vai ser fuzilado e não diz o tipo de arma, vai ser revólver de espoleta, alguma coisa eles vão inventar. Mas isso aí é só porque não teve guerra, que não houve uma brecha. Sempre Só teve. pode se fuzilado com arço. Então, pessoal, assim, o que Aí que eu vou citar um versículo, né? O que depender de vós, tenha o quê? O que depender de vós, tenha paz com todos. Ah, Pare e pense sobre isso, né? Tipo, eu não vou. É o que o caso da Rússia, né? Tipo, a Ucrânia, ela não tá atacando ninguém, ela tá se defendendo. sim, então não soltaram nenhuma bomba na A paz Rússia. é a mesma coisa assim, se alguém vier na minha casa me surrar e tal, no que depender de vós, tem a paz com todos, mano. A gente não vou poder me defender, ficar quieto. Mas é visão, né? Mas veja, então esse é um conceito de um seletivista. Eu acho que encaixa. Porque você. Não, eu acho que é o princípio mais. Sabe? Pô, Coerente. a gente teve muito caso de Israel. Israel não ataca ninguém. Mas Israel defende a sua nação lá. Entendeu? Ela defende lá. Então, assim, eu não vou invadir nenhum outro país, eu não vou atacar ninguém, não sei o quê. Agora vieram aqui no meu barraco, entendeu? E é o que está acontecendo com a Ucrânia. A Ucrânia está atacando a Rússia? A Ucrânia está soltando míssil em Moscou e tal? Não. Mas estão atacando ela. Então, se você fosse um soldado lá ucraniano, eu vejo que não tem problema nenhum. Porque você está se defendendo. Então você é um seletivista. Agora, tipo, a Ucrânia quer invadir a Macedônia, a Romênia, tem ido lá. E o que a gente está aprendendo de geografia é brincadeira, né, cara? Meu Jesus Cristo, né? Viu, foi que nem aquele negócio, quando teve Covid, eu não sabia que tinha tanto desses caras que, como é que é, especialista em infectologista, não sei o que, sabe? E agora eu não imaginava que tinha tanto especialista em geopolítica e não sei o que, né, e tal. E tu aprende tudo já, né, tal, a história da União Soviética, que já conhecia alguma coisa, o Muro de Berlim, 89 e tal, mas a União Soviética em 91 e tal. Não, estão virando craque. Geografia, os países que estão ao redor ali e tal. Por que anexou a Crimeia, por que anexou não sei o quê, que é a única saída para o mar e tal. Uma maravilha, né? Nossa, Crimeia aí, Deus viu, já tá. Deus viu. Crimeia, o quê? Crimeia? É 2014 ainda, né? Então, vamos supor que o Brasil, pessoal, olhasse hoje ali para o Uruguai. Pô, mas é um país tão pequenininho. Por que a gente não ataca e não pega mais aquele pedaço ali para nós? Entendeu? Vamos atacar os caras. Ah, com que motivo? Não, vamos. Lá no Uruguai é permitido fumar maconha, né? Nós vamos para lá para acabar com os maconheiros. Esse é o principal problema. Nós vamos desemmaconhar. Então, assim, ó. Não, o Pedro é gente boa, meu amigo aqui. Maconheiro, gente boa. É gente boa? Eu não estou dizendo que não é gente boa, estou falando que o governo não vem lá atacar o cara lá. Não, os caras do maconheiro lá vão acabar aquele país lá. Beleza. Nós vamos desemmaconhar o país lá. Beleza. Aí, um soldado cristão pode dizer o seguinte: não, os caras não estão mexendo com nós, eles não estão atacando nós. Porque lembra do que eu falei, pessoal, que o conceito de nação para Deus, ele é muito importante. Muito importante. Né? De nação, de organização, de Estado. Pedro falou para honrar o rei. Né? Então, quer dizer assim, o teu governo. Então, claro, como eu falei, a gente tem facilidade de honrar um governo, porque, por exemplo, é ridículo, né? Assim, quando tem vaias e tem não sei o que, o governo vai lá abrir uma Copa do Mundo, lá é vaias, é não sei o que, tu tá ferindo um princípio bíblico. Ferido. Porque
Porque você tem que, sim, se revoltar com injustiças e tal, e tal. Mas quando a Bíblia diz ali honrar o rei, não vai concordar com tudo também, não vamos ser tão trouxa assim. Mas é você saber que aquele cara está lá naquele cargo lá. Aquela pessoa está lá naquele cargo lá. Ah, não vem botar a culpa em Deus, que não foi Deus que botou ele lá. É o povo, mas o cargo em si, de presidente, de um governante de uma nação, biblicamente é muito forte. O conceito de nação. Tá? Então, assim, a questão dos territórios, aí, hoje a gente vê que já está muito forte isso também, né? Que, poxa, já pensou se todo mundo resolvesse seguir nem a Rússia lá? Começar a atacar o outro lado porque é menorzinho que você e tal. Teoricamente, depois da Segunda Guerra, a ONU foi criada para isso, né? Tá bom, não serve para nada. Depois que eu vi aquela votação lá da ONU, lá no Conselho, não sei o que, para condenar a Rússia. Tá, mas não tem. Então vamos para casa, né, cara? Todo mundo nos hotéis em Nova York, chiquérrimo e tal, numa votação para condenar a Rússia. Serve para nada? Tribunal de Haia, lá na Holanda. É que a Rússia não reconhece. Vão condenar o Putin pelos crimes de guerra. E daí? Quem vai lá prender o cara? Mas só que daí é assim, ó. Não parece, a gente às vezes não entende. Porque eles não reconhecem, né? Não, tem um peso. Mas assim, eles vão ser sancionados de todo jeito, tipo, vai ter um monte de consequência internacional, os caras são excluídos disso. Mas já está sendo, né? Exatamente. O Putin não vai poder sair de lá, tipo, Mas ninguém paga o povo. Mas o Putin vai chegar lá, exatamente, o povo da Rússia que vai. Na verdade, as sanções têm esse intuito de fazer o povo se revoltar. Exatamente. É bem isso aí, fazer o povo se revoltar, porque os governantes sabem que o único que pode tirar o Putin é o povo. O povo, de uma maneira, já prendeu 15, 16 mil, né? Ele vai prender muito mais. O povo se mobilizar, os que estão ao redor do Putin, dizer, você vai ficar com o povo e tal, mas também não é muito fácil, porque a Rússia é um negócio bem estruturado, né? Tem os caras ali que são... Você faz uma raça legal desde criança, eu acho. Não, eles vão percebendo, né? O cara que ele vê que está indo um pouquinho para o outro lado, ele come uma gelatina um pouco envenenada e tal, cara. Mas então a questão da autodefesa, né, pessoal? Que entra na mesma coisa da guerra. Você não vai sair atirando em ninguém. Você não vai sair matando ninguém, mas entrou alguém na tua casa e tal. Tu vai ver lá se tu vai dar um tiro na perna, se tu vai dar um tiro não sei aonde e tal. O cara vai te matar. O cara vai matar a tua família. Né? Então, veja que, assim, não tem uma base, não tem um conceito bíblico, né? Tipo assim, João Batista falou, quando ele estava falando lá numa pregação lá, que ele falou que era para ser grato pelo soldo. O soldo era o pagamento de um soldado, né? O soldo era o salário de um soldado. Então tu vê que o João Batista ele nunca estava condenando ali quem era soldado e seguia ele. Não. O próprio Jesus, o próprio Paulo, né? Ele algumas vezes ele fala assim, os da casa de César. Tipo, César era o título dado ao imperador romano. Então os da casa não era nem da família de César. Os servos que cuidavam da casa, soldados. São pessoas que trabalhavam com o governo ali, soldados. Paulo pregou, irmãos, para todos os que ficavam ali, quando ele ficou em prisão domiciliar, cada soldado que estava ali cuidando dele, ele pregava, o cara se convertia, o cara aceitava Jesus e tal, e tal, e tal. Então, nunca foi falado, não, você não pode ter essa profissão aqui. Você não pode ser um soldado, você não pode ser um policial. Não, em nenhum momento. Claro, né, meus irmãos, que assim, tudo que envolve uma guerra é um lugar que tem muito estupro, né? Muito estupro, né? Então, não vai pensar, tipo, nem que é só com mulheres, mas os russos que prenderam os ucranianos que prenderam os russos, eles não estão jogando baralho. Os caras estão sofrendo, né, tipo, coisas assim. Teve um relato de um dos soldados aí que falou que pegaram ele em 5 homens quando mataram. Teve a famosa história lá de uma prisão nos Estados Unidos, né? Que tinha os prisioneiros do Iraque e tal, lá, teve vídeos e tal, assim, que era... Então, o que envolve o conceito de guerra é muito mais do que isso. Mas você ir lá, você defender a tua pátria, você ir lá, se defender de uma causa, entendeu? Que alguém te atacou primeiro, que alguém te ameaçou primeiro, que alguém veio até você,
entrou na tua casa, entrou no teu lar e tal. Então eu acho que a gente não pode ser tão pacifista assim, né? E só assistir. Entra na questão de pena de morte, de porte de armas também, né? Eu não tenho arma, nem pretendo ter. Eu acho que é um assunto bem delicado de se falar, como eu falei. Não é assim, beleza, tem que ter. Concordo que cada um deve ter o direito e tal, mas tem que ter regras aí para tu ter. Tem que ter, assim, fiscalização, sim, tem que ter. Porque senão, assim, no Brasil, meu amigo, se tu libera para o cara comprar 2, 3 armas, ele compra 2, 3 armas e ele vende no mercado aí e tal, para os traficantes, os bandidos. Então tudo tem o seu lado, assim, que pode escapar um pouco do controle. Só que a gente não pode olhar por esse lado, porque a gente vai falar também, por exemplo, dos veículos. Que tem muito acidente de trânsito e tal, então ninguém mais anda com carro para evitar os acidentes de trânsito. Então, se nós sermos favoráveis à pena de morte, não quer dizer que a gente é favorável à aplicação dela no Brasil. Um exemplo, tá? Por quê? Porque eu sei que no Brasil, o sistema judiciário e tal, no Brasil existe muita corrupção, no Brasil... Quem assistiu aquele filme lá, o Tropa de Elite, lá, antigo filme? Pô, aquele filme é muito legal. O filme é muito legal. Nossa, uma realidade terrível, né? O 1 e o 2. Sim, e daí diz que o BOP era o top da honestidade, né? Diz que começaram a ganhar um pouco de fama, diz que também se acabou o BOP. O dinheiro corrompe muito. Então, assim, veja aquilo lá, a situação que é aquilo lá, cara. O que aqueles caras têm que enfrentar subindo no morro lá, entendeu? Que tem que sair cumprimentando, dando a paz do Senhor e tal, né? Se tu leva um tiro, tu dá um tiro e tal. Né? Não existe. Não existe. Então no Brasil é muito complicado as coisas e tal. Mas não é por isso que a gente não pode ser favorável a alguma coisa. Entendeu? Então, prisão perpétua. Então alguns defendem. Então a gente não mata, prisão perpétua. A prisão perpétua é aquela questão que a gente está falando. Então o peso de uma vida não é o peso de outra vida. Entendeu? O peso, você matou aquela pessoa. E que a Bíblia fala desde Caim, desde Noé, que a vida seria justificada com outra vida. Entendeu? Seria justiça. Acho que Deus conhecia a natureza, principalmente depois, né, de Adão ali, a natureza que o pecado entrou. Se esse peso, e aí que eu digo assim, mesmo aqueles que se declaram ateus, né, às vezes não se tocam disso, mas quem disse que é errado matar? Quem disse que é errado roubar? Isso é a lei. Quem que estabeleceu a lei? Da onde que isso vem? Alguns princípios então, assim, se eu não tenho um princípio básico, eu creio assim que nada, sou filho de Deus. Tu imagina se Deus não estabelece alguns princípios, cara? Ia ser, se já com alguns princípios usava o nome de Deus para fazer atrocidades, como foi escusado. Que o ser humano nasce com uma moral. Ele pode ser criado no meio do mato a vida inteira, mas ele tem uma moral dentro dele, ele tem alguns conceitos na cabeça dele, né? Que é conceito, exato. Aquela história assim, como é que um dos princípios, né, que fala, né, os princípios que eu tenho um livro sobre isso que fala, né, como é que não lembro o nome agora, mas que fala sobre as afirmações que mostram que Deus existe, né, digamos, né? E uma das afirmações é que todas as nações, todos os povos, indiferente todos, impreterivelmente creem num ser superior. Como o teu isso já nasce, né? Que é aquela coisa da fé natural, né? Que as pessoas, por mais que não saibam quem, não entendam, mas eles já nascem com aquele sentimento. Todos os povos adoravam Deus. Então, quer dizer, de onde que vem esse conceito? De onde que vem isso, né? Essa questão do valor da vida, né? Como tu falou, são questões que são interessantes, não se tocam nisso. Então, esse preceito do preço da vida, né? De vida com vida, é quase que um regulador, né? Imagina se não tem consequência. E assim, no meu ponto de vista, eu vejo, irmãos, que quando a gente tem regras tão brandas, como é no país, para você ser um assassino, que dependendo se não é triplamente qualificada, não sei o que, tu pega 20 anos. Matou alguém. Desses 20, você fica de 4, 5, 6 anos, você já está em liberdade condicional, não sei o que, não sei o que. Eu vejo que isso incentiva muito.
Uma lei é fraca, na verdade. Lembra a ideia que assim, era uma só que o triste no Brasil é que tudo depende, né, das pessoas, mas a ideia é que é uma das coisas que eles mostraram no dia, né, que é a questão dos três crimes, né, que já existem em alguns lugares. Tipo assim, uma vez, ok, segunda vez, agora terceira vez, meu amigo, aí tu não tem progressão, não tem nada vai te tirar da, né, tipo assim, é causa de dar uma chance, não. Uma vez, beleza, dá pra fazer, errar uma vez, mano, errar duas, uma terceira é burrice, né, daí tipo, quase isso aí, né. O Brasil tem um problema muito sério que é resistência, né? Eu não entendo muito dessa parte criminal aí e tal, né? Mas eu vejo que assim, né, tu precisaria ter